E depois o terceiro nível, para o qual a maioria das pessoas já ouviu falar, é Dharma, que é o seu propósito ou a sua verdade. Mas repara que não tem realmente um Dharma muito claro na maioria das pessoas, a menos que tenham algum nível de segurança e prosperidade, algum nível de prazer da vida que cheguem ao ponto de pensar mais amplamente. Agora, algumas pessoas tentam desde cedo encontrar o seu propósito. Qual é o meu propósito? Tenho de encontrar o meu objetivo final. Quem disse que existe um maldito propósito? Onde arranjou essa ilusão? E por que isso tem de ser tão grande? Eu sei que quando era criança tinha esta declaração de propósito. O propósito da minha vida é ser uma criação apaixonada, amorosa e incrível do que Deus mostra ser possível, servindo toda a sua humanidade e elevando-a. E aquilo continuava. Agora, qual é o meu propósito? Como é que posso ajudar? Quer dizer, servir é o meu propósito. Eu não preciso de tudo isto. Isso significa que eu posso fazer quando eu digo olá, homem do correio. Posso fazê-lo em frente de 50 mil pessoas. Posso fazê-lo com meu filho. Certo? E há muitos propósitos diferentes à medida que se percorre a vida. Mas a maioria das pessoas tenta conseguir isso e ainda nem sequer descobriram o que diabos vão fazer, nem como desfrutar a sua vida. O seu propósito se desdobrará se você fizer a coisa certa. Por isso, agora para responder a sua pergunta com precisão e especificamente em ordem curta, precisa de se colocar numa posição, se quiser ter sucesso, é ter idealmente o seu próprio negócio ou um negócio onde quanto mais valor você acrescenta, mais ganha. Pode trabalhar para outra pessoa e fazer isso, e se tiver opções de compra de ações, pode fazê-lo, se tiver bônus, mas para mim, autonomia, se quiser realmente ter uma vida extraordinária, creio que é apenas uma preferência pessoal, essa é a minha opinião, e não é verdade para todos. Se conseguir encontrar-se num lugar onde quanto mais valor acrescentar, mais poderá crescer mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e financeiramente, então poderá escrever o seu próprio bilhete, certo? E assim, possuir o seu próprio negócio para mim é uma das formas de fazer. Ao fazer uma parceria com alguém no negócio, trabalhar para alguém, mas onde o tratam como parceiro, obtém-se uma parte do negócio. Portanto, você não precisa digitar apenas por sua conta, mas se você vai crescer, tente fazer uma parte de qualquer negócio seu. Mesmo que trabalhe para outra pessoa, tente pensar como um proprietário, porque se o fizer, torna-se um. E pensando como um proprietário para ter sucesso, você tem de modelar pessoas bem-sucedidas. E é por isso que criamos este desafio juntos. Não sou eu. Temos uma dúzia das melhores pessoas do mundo. Todas formas diferentes. Porque eles são como, oh, Tony pode fazer isso. Mas então a Jenna Kutcher com a sua câmera e o que ela está fazendo, gerando um par de milhões de dólares por ano sendo mãe e desfrutando da sua vida. Assim eles podem conhecê-los a todos e não apenas inspirar-se. Mas esta é especificamente a forma de fazer. Porque sabem, eu sei, você tem que ter isso, e eu não tinha há 20 anos atrás, ou há 15, ou há 5 anos atrás. Alguns deles, mas certamente não há 30. Custaria uma fortuna, agora é tudo de graça. Pode colocar um podcast e chegar a milhões de pessoas, e isso era impossível numa fase da minha vida. Portanto, há maneiras de saltar sapo por causa da tecnologia que você pode aproveitar. Por isso quer modelar alguém que é incrível, mas depois, o que vai fazer esse negócio funcionar ou não são duas coisas. Você sabe quem é o seu cliente ideal? Não pode ser um cliente para toda a gente. Pode ajudar toda a gente, mas quem é o seu cliente ideal? Quem é o cliente que vai ficar contigo quando a economia fica ruim? Porque, como você disse, o inverno chega sempre. E eu estava dizendo que o inverno chegou então porque sabia que com um mercado em alta tão longo, teríamos de ter um mercado em baixa em breve. Normalmente temos uma a cada 5 anos.